Esse programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Começa agora. Pela Rádio Poti, AM 590. O programa que vai destacar as notícias de Nova Russas e região. Entra no ar. Centro-Oeste Notícias. Você, bem informado. Comunicando na Rádio Poti, Eduardo Santos. Bom dia, Nova Russas, bom dia, Crateús e ao estado do Ceará. Inicia agora mais um Centro-Oeste Notícias, trazendo para vocês os principais fatos e notícias que repercutiram durante a semana em nossa região, através da Rádio Poti AM 590. E hoje, um dia muito especial para nós do informativo Centro-Oeste Notícias. E desde já, abraçar a sua audiência, abraçar você que nos ouve através dos nossos websites, através do nosso portal de notícias. Agradecemos a sua audiência por estar fazendo parte desta família que é o Centro-Oeste Notícias. E lembrando a você, rádio ouvinte, que quer participar com a gente, pode ligar para os números 9271-5289 ou 9706-1234. Você pode também ligar para o 3672-6634. E ao meu lado está ele, o homem que não tem papas na língua, que a verdade é seu lema. Voz Ativa, comunicação, informa a hora certa. Mas antes, são 11 horas e 3 minutos. Comunicando na Rádio Poti, Rogério Palhano. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Boa tarde, Nova Russas. Sem muita delonga. Foi um dia muito esperado. Foi um dia muito programado pela Voz Ativa Notícia e esse dia chegou. Recebeu o ex-prefeito Marcos Alberto, nesse momento, na mesa da verdade, ao lado do seu amigo Zé Alberto, Sebastião Mano, todos os seus amigos aqui no estúdio. É um dia muito especial, mas a vida também nos ensina a alegria e a tristeza. E no começo do programa de hoje, eu queria que tirasse só essa pancadinha, essa vinheta. Eu quero me irmanar e abraçar a um rapaz que eu pouco tinha contato com ele, mas que ele muito me ajuda e me ensina a fazer o Voz Ativa Notícia. Ele perdeu aquilo que as pessoas muitas vezes chamam de careta. Careta são vocês que muitas vezes esquecem que a bênção faz parte da vida. Amigo Jesus, você que quase todo dia me ensina um pouco através do telefone, através do Facebook, através dos nossos e-mails. Ontem, conversando com você, eu senti a sua emoção, a sua dor. E hoje, infelizmente, você está fazendo algo que nenhum de nós queremos, mas é a sequência da vida. Hoje, o sepultamento do seu pai, eu estava no centro da Nova Rússia, chegando com a minha esposa, quando eu vim passar. E me senti um aperto, uma dor e a fraqueza de não poder ir até lá. Mas saiba você, Jesus, que como eu coloquei no meu Facebook, o seu pai teve ao seu lado o seu Jesus. Foi assim que ele lhe quis chamar. E você foi um grande filho, um grande batalhador. Ao lado da sua família, fez o que pôde e o que não pôde para manter seu pai ao seu lado. Mas a vida, infelizmente, tem hora que o Papai do Céu faz coisas que a gente não quer, mas é a sequência. O Voz Ativa Notícias que hoje tem o ex-prefeito Marcos Alberto deve muito a você. A ideia, o incentivo, a voz positiva, mesmo quando a caminhada estava quase perdida, você nunca deixou a gente fracassar. E que Deus permita a você força. Todos nós temos virtudes, todos nós temos defeitos. E essas virtudes e os defeitos, a vida vai nos ensinando e a gente vai vencendo. Do seu amigo Rogério Palhano, você receba um abraço fraterno. Que eu já passei pela essa dor quando eu lutei por tudo para ter minha mãe. Tudo eu fiz para ter minha mãe. Mas não era para ela estar comigo. Era para estar em algo muito melhor. E
Na véspera do Dia dos Pais, você hoje está sepultando seu pai. E você que tem pai, abraça o seu velho, beije o seu velho. Careta é essa geração que não respeita pai e mãe, que não pede a benção a pai e mãe. Careta é você não dizer que ama seu pai. Essa geração se acostumou-se a não amar os nossos pais, que nos deu a vida. Quantas vezes esses pseudos amigos dizem, deixa de ser careta, teu pai não deixa tu ir não, você é careta, vamos pra festa, vamos curtir. Qual é o pai e a mãe que quer o mal do filho? Amanhã é Dia dos Pais, você que ainda tem esse prazer que o meu amigo hoje não tem, cheiro velho, dá um braço nele, não vai só pedir o da cerveja, ou da festa, ou da gasolina pra moto, pro carro, faz um dia diferente, seja um filho diferente pelo menos em alguns minutos, que um dia, quando você não tiver mais, estiver sentindo a dor que o meu amigo Jesus está sentindo agora, aí não adianta não, nego velho, ficar chorando. Ah, meu papai, o que você fez pelo seu pai enquanto ele teve vida? O programa de hoje eu dedico totalmente àquele que é um dos grandes responsáveis por Marcos Alberto estar aqui hoje. O meu amigo Jesus. Do coração, parceiro, que Deus lhe deu conforto. E o parceiro Rogério Palhano está aqui, porque daí vier. Ok? São 11 horas e... No meu aqui 11h08, tá certo aí, menino? 11h08? Bom, vou trazer primeiramente o bom dia do entrevistado do dia, aquele que com certeza está fazendo Nova Russa parar. É no mercado, é nas bodegas, onde tiver um rádio da Poti, nesse momento Marcos Alberto vai ser ouvido. E como eu disse no último sábado, se eu não estiver enganado, pela primeira vez, depois de toda a turbulência política administrativa que esse cidadão passou, ele hoje está aqui. Poderia estar em outro local, mas o destino assim quis que ele aqui estivesse. E eu quero deixar logo bem claro que é uma entrevista política, uma entrevista totalmente voltada para a política da Nova Russas. Justiça, tá aí promotor, juiz, advogado. Eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou promotor. Cabe a ele julgar. Agora, ninguém vai fugir da raia. Porque a verdade aqui é doa quem doer. Você pode participar, você pode fazer pergunta política ao ex-prefeito Marcos Alberto. Ok? Bom dia, Marcos, fique à vontade. Voz Ativa Notícia, tem um prazer enorme em recebê-lo. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Poti. Estamos aqui, recebemos esse convite, não podíamos deixar de participar desse programa. Estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento e principalmente esse assunto para a gente conversar sobre política, principalmente aqui da nossa cidade de Nova Russas. Ex-prefeito Marcos Alberto, bora começar nosso bate-papo. Nosso tempo é curto. Quem nos dera ter a tarde toda, mas só temos aqui 50 minutos. Vamos lá. Vamos lá. O ex-prefeito Marcos Alberto, o homem que surgiu da vontade popular, o homem que percorreu os aceros do campo de futebol da Nova Russas e trouxe para Nova Russa uma mensagem diferente, uma mensagem mais popular. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Quando Marcos Alberto começava a sua trajetória política, você pensava realmente que conseguiria ser prefeito de Nova Russas? Rogério, não estava nos meus planos ser prefeito de Nova Russas. Nós trabalhamos numa campanha em 2004, onde nós tínhamos como candidato a prefeito Zé Alberto e vice Nené Lima. Fomos para as urnas, nós sabíamos naquele momento que a eleição era muito difícil, mas fomos até o fim. Em 2008, o meu grupo, numa escolha dentro do grupo, eu saí candidato e eu não fugi a raio. E aí, fiz o meu trabalho, fomos vitoriosos, derrubamos um grupo político que mandava nessa cidade há muito tempo. E aí, talvez tenha sido um dos erros meu, foi não ter o conhecimento do meu adversário. Eu não sabia a maldade, a perseguição que aqueles meus adversários tinham no seu coração. De não aceitar uma pessoa que veio do Ipu, como eles chamavam de forasteiro, uma pessoa que sempre fez e sempre faço alguma coisa pelo social de Nova Russas. Eles não aceitaram uma pessoa vir de fora e tomar o lugar deles. E a minha vitória naquele momento foi uma vitória do povo, foi uma vitória da esperança. E foi assim que eu administrei.
dificuldades, tinha, mas todas elas foram solucionadas. Nós tínhamos uma equipe voltada para os interesses do povo de Nova Russas. Eu podia lidar aqui e fazer uma comparação de 2 anos e 4 meses que eu passei da administração para 20 anos que eles passaram aí. Em 2 anos e 4 meses eu fiz 11 passagens molhadas nesse interior de Nova Russas. Em 20 anos eles fizeram 8. Eu, na minha administração, não deixei uma obra inacabada. Pelo contrário, obras que estavam no percurso do período que eu saí, o dinheiro estava na conta. Tudo isso documentado, tudo isso na escritura contábil da prefeitura. Foi assim. Eu sei que com a minha saída da prefeitura, quem perdeu foi o povo de Nova Russas. Porque eu ia fazer muito por essa terra. Eu me lembro um projeto que nós conseguimos, e eu digo isso com tristeza, um projeto para urbanização do bairro da Subestação, onde nós íamos fazer banheiro, recuperação de casas, fazer praças. O projeto foi aprovado. Eu tive em Brasília 2 vezes para aprovar esse projeto. Projeto no valor de R$1.700.000. Quando me derrubaram, não deram continuidade a esse projeto saiu, não saiu. A urbanização do Rio Curtume. Eu assinei a ordem de serviço numa segunda-feira. Na quinta-feira eu fui afastado. E tá aí até hoje, não saiu. A ponte ali do Leite, que eu me lembro que o atual prefeito no seu discurso dizia que era a ponte dos 3 prefeitos. Hoje já entrou para o 4º prefeito e não terminaram. Tantas obras inacabadas na administração desses que vieram na Câmara, que vieram pelo meio jurídico tentar e tiraram o Marcos Alberto da prefeitura. Mas quem perdeu foi o povo de Nova Russa, porque eu fiz muito, como eu disse. Hoje mesmo, como você falou aí suas palavras, falando do enterro do pai do nosso amigo Jesus, eu estive no cemitério. Como ali naquele cemitério eu fiz uma obra pequena, mas para mim ela significa muito, que foi aquele calçadão do cemitério. Hoje, um dia de feira, você vai ali no centro da cidade, você vê o mercado do peixe. Você vê que nós aumentamos na época de 5 para 11 PSFs. Nós recuperamos escolas. Nós tínhamos um apoio ao agricultor. Nós tínhamos um apoio ao agricultor com incentivo para que ele fizesse aumentar a sua renda. Então, são essas coisas que eu digo, Rogério. Nova Russas perdeu com a minha saída, mas eu espero que aquelas pessoas que me perseguiram, que fizeram de tudo para mim sair, que façam o diferente, façam o melhor, que não está acontecendo. Ok, nós estamos batendo papo com esse prefeito Marcos Alberto. Se você quiser fazer pergunta ao Marcos Alberto, política, pode perguntar. 9706-1234, 9706-1234 e o 9271-5289, 9271-5289. Pode perguntar qualquer coisa sobre política. Mas, ex-prefeito, não é no Ipu, não é na Nova Russas, na Ipueiras, na Hidrolândia, no Tamboril, no Crateús. Para se governar, tem que abrir exceções. E, infelizmente, às vezes as exceções fazem a administração ir para o fundo do poço ou prejudicam uma gestão pública. Na sua concepção, dentro do seu tempo de prefeito, algumas concessões feitas, ou muitas vezes vista grossa, porque a política obriga o prefeito a fazer. Ninguém vem aqui dar uma de santo, não. Que tem vereador que chega, pai, tu vai me apoiar ou não vai? Tu vai me dar esse emprego ou não vai? Vou romper contigo. Não é só na gestão do Marcos Alberto, não, em todas. O vereador Pedro Lira disse aqui que o defeito do atual prefeito é gostar de puxar saco. Quem disse foi o vereador Pedro Lira, disse aqui. O senhor acha que houve alguma concessão, ou foi o fato também de não fazer concessões que houve tanta perseguição?
Rogério, como eu disse aqui, eu assumi uma prefeitura com dificuldades, onde no dia 30 de dezembro de 2008, no último dia de governo do ex-prefeito Acácio, ele colocou 200 pessoas dentro da prefeitura, chamando de um concurso. Uma folha de pagamento altíssima, então eu tive que fazer uma adequação, eu tive que acochar, mas eu tinha que dar uma resposta também ao povo que necessitava de uma obra, necessitava de uma assistência social, necessitava melhorar a saúde, e eu fiz isso. Quando você diz o que aconteceu comigo, é porque, e é o que dói mais, é quando você é traído por uma pessoa que você não espera, por uma pessoa que você tem como uma pessoa do bem, uma pessoa do seu lado. E foi isso que aconteceu na minha administração. Por exemplo, o meu vice, uma pessoa que a gente tinha escolhido para ser o vice, tinha conversado, tinha participado de uma administração, ele se juntou ao ex-prefeito Acácio, se juntou ao atual prefeito Gonçalo Diogo e fizeram de tudo para me cair. Foi assim que aconteceu. E aí, o que foi a resposta? A resposta foi que o Paulo, quando assumiu a prefeitura de Nova Russas, foi um desastre. Tá aí o relatório da CGU, onde cita várias e várias irregularidades. E principalmente na educação. Tá aí o Acácio, que foi um dos meus adversários também. E tá aí o atual prefeito, que hoje, Rogério, e eu passo para suas mãos denúncias, fortes indícios de irregularidade na atual administração. Todas elas do TCM, com tomada de conta especial, já que a tomada de conta especial é depois que o Ministério Público dá o parecer. Então, a atual administração de Nova Russas nunca teve tantos fortes indícios de irregularidades e desvio de recurso público como eu jamais tinha visto em Nova Russas. Na eleição do Chiquinho Diogo para presidente da Câmara Municipal, houve algum acordo político entre sua pessoa e eles? Não. Eu nunca fiz acordo, eu não faço acordo com traidores. Eu faço acordo com adversário político. Eu posso até fazer o acordo com adversário político. Porque é seu adversário, você faz um acordo. Mas traidor, eu não faço acordo com traidor. Na traição política, deixa bem claro, nós estamos falando de política. Na traição política, você inclui o ex-prefeito Acácio também? Olha, o Acácio é meu adversário político. E naquele momento das denúncias que eles faziam contra mim, ali era meu adversário político. Então o adversário político ele tem que ir atrás do que ele acha que é certo para atingir a pessoa. Então ali, mas que o nosso grupo, eu tenho dito, o nosso grupo com o Acácio é como água e óleo. Não se junta, Rogério. Por quê? Porque o Acácio, ele já nos traiu lá atrás, quando nós elegemos eles a prefeito em 2000. Ele já nos traiu. Então, com o Acácio, nós não temos acordo, certo? Eu não tenho conversado com a doutora Daniela, que é outra coisa. O Acácio é uma, a doutora Daniela é outra. Eu não tenho conversado com a doutora Daniela sobre política. Eu não sei como é o que é que ela quer, o que é que ela vem, como é que ela vem, se ela ainda vem, eu não sei, não conversei com ela. Agora, eu tenho meus inimigos políticos, tenho. Falo com o Acácio, falo com o atual prefeito, mas eu tenho os meus inimigos políticos. E esses, para mim, são meus inimigos políticos. São 11h20, estamos batendo papo aqui com o ex-prefeito Marcos Alberto. E à medida que o tempo vai passando, a coisa vai esquentando. E é bom, é quente. A coisa aqui é quente. O Marcos Alberto, antes de começar, diz assim: pai, eu vou te pegar. Seu pai é difícil, eu corro muito. E ele tá gordinho, não dá pra ele pegar, não. Inimigo ou traidor? O vereador Teixeira, como é que você enquadra ele hoje? Vereador Teixeira é um amigo do Marcos Alberto, é uma pessoa que me ajudou muito na política. Eu me considero também que tenho ajudado. Quando o prefeito foi uma pessoa que defendeu o governo na liderança,
representa um distrito que eu tenho um carinho especial, que é a Lagoa de São Pedro, onde nós pissarramos aquela estrada, concluímos aquela praça, fizemos a reforma do colégio e tantos outros benefícios para aquela comunidade. Então é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande com a família dele, principalmente com seu pai, que é uma pessoa que eu adoro mesmo, e tenho com o Teixeira, nós tivemos participando de 2 eleições, graças a Deus, todas 2 vitoriosas para ele, uma para mim, que foi a minha primeira eleição. Dizer que ele foi um vereador que na eleição agora ele esteve com a gente, e aí de um certo momento ele passou a dar apoio à atual administração. E por participar do PSC, o PSC fez uma reunião e o PSC decidiu continuar a oposição naquele momento. O PSC decidiu continuar a oposição à atual administração do prefeito. O Teixeira, não satisfeito com isso, deve ter seus motivos, trabalhou junto com o prefeito para que o comando do PSC passasse para ele. Nunca, em momento algum, citei ou nas reuniões foi discutido que a gente ia botar a Teixeira para fora. Nunca foi. Mas ele queria participar da base do prefeito e foi em Fortaleza junto com o prefeito e lá conseguiram o partido. Hoje ele é o presidente do partido na comissão provisória e é uma pessoa que eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu tenho que agradecer pelo que ele fez me ajudando. Eu acho que eu ajudei também. Não me sinto traído, até porque eu já fui prefeito e eu sei que prefeito é doido pro vereador e vereador é doido pro prefeito. Na sua gestão, quem era mais doido, o prefeito ou os vereadores? Com certeza os vereadores eram mais doidos pelo prefeito, viu? Agora, o Marcos Alberto, ex-prefeito Marcos Alberto, mas na vida prática, o PSC está na mão do vereador Teixeira e do lado do prefeito Gonçalo Diogo, que é seu adversário político. Eu achei interessante você dividir traidores políticos e adversários políticos, certo? Você não acha que lá na frente um pensar político seu para uma candidatura futura, você tem que sair do PSC? Rogério, desde outubro de 2012 eu não faço mais parte do PSC. Desde outubro de 2012. Nem eu e nem a minha esposa somos filiados mais ao PSC, certo? Mas nós tínhamos, e eu vou até mudar o verbo, eu acredito que eu tenho dentro do PSC a grande maioria dos seus filiados. E essa posição do vereador Teixeira ir para a base do prefeito é uma decisão pessoal, uma decisão, não sei se familiar, mas é uma decisão pessoal, que ele vai ter os créditos ou os débitos dessa decisão numa próxima eleição, numa avaliação, que aí, como está longe, ninguém pode avaliar hoje, Rogério. Ok, são 11 horas e 25 minutos, batendo papo com o ex-prefeito Marcos Alberto. Mas, ex-prefeito, nós sabemos que a política ela é muito dinâmica. Ela muda cada dia, cada instante. Creio que nós dois jamais pensávamos estar nessa mesa, certo? E na Nova Russa não é diferente. Não é diferente. Vamos aqui fazer um bate-bola. Se o ex-prefeito Marcos Alberto fosse dizer o seguinte: rapaz, eu fui prefeito, o meu erro político foi esse daqui. Esse aqui eu não cometo mais. Qual foi o seu grande, na sua avaliação, onde foi que você errou quando foi prefeito da Nova Russas? Olhe, é porque quando você ganha uma eleição, um grupo grande, que você, de uma administração que já está lá há 20 anos, uma expectativa muito grande do povo, então você quer fazer. Você quer fazer alguma coisa. E você quer fazer alguma coisa diferente. Eu me lembro, Rogério, que na saúde de Nova Russas,
nós tínhamos vários médicos especialidades aqui que faziam operações. E um dia um médico chegou para mim e disse: Marcos, você está trabalhando errado. Aí eu disse: por quê, doutor? Esse médico é um médico de Crateús, que eu não vou citar o nome. Eu disse: por quê, doutor? Aí ele disse: porque aqui chega a operação, é feita operação, você não toma nem conhecimento. Marcos, quando a pessoa chega aqui, a gente diz: olha, não dá para fazer essa operação não. Fale com o prefeito, ou fale com a primeira dama, ou fale com o vereador. Aí você autoriza, aí a gente faz. Aí eu disse para ele: Rogério, doutor, quando eu fui nos comícios, pedi voto, eu disse que ia fazer diferente. E para mim fazer diferente, é o serviço público atender a quem precisa. Não é para a pessoa ter direito a um caixão, precisar de um vale de um vereador. Não é para você precisar de uma operação, precisar de um visto, num papel do prefeito ou da primeira dama. Quantas pessoas não foram operadas aqui em Nova Rússia que eu não sei nem se foram operadas, Rogério. Mas eu sei que com essa minha atitude de tirar o direito do vereador de dar o caixão, quem dava era a ação social logo direto. Quem, naquele momento de dor, quem sabia que estava precisando era quem estava lá pedindo. Não precisava de um vale de um vereador. Se fosse para ir para Fortaleza, tinha que pedir um vale, um recibo de um vereador ou da primeira dama. Não existia isso. Ia na ação social, lá fazia o cadastro e viajava no ônibus. Então, isso que eu tirei dos vereadores pode ter sido um erro político. Porque na hora que eu tirei deles, eles disseram: rapaz, nós estamos aqui agora só para votar? Porque só para votar na Câmara? Porque tudo que a gente faz a politicagem, ele tá tirando da gente. Só que eu não tava tirando e botando pro Marcos Alberto, pra primeira dama. Eu tava botando pro setor público fazer e atender a quem necessitava na hora que fosse preciso. Pessoal, as colocações, o seu erro pode ter sido também a sua grande virtude. Quando você tirou aquele atravessador, você não votou em mim, espera um pouquinho, tu votou, tá aqui logo. Tu não vai votar em mim? Então você tirou a negociata política de um serviço público. Com certeza. Foi isso que é onde o negócio começou a pegar. Com certeza. Com certeza. E aí nós tínhamos uma Câmara que tinha uns vereadores, vamos dizer assim, experiente, entre aspas, esses vereadores que não entenderam aquela mensagem e aí começaram. Aí como já tinha uma intenção. E outra coisa também que aconteceu foi um erro querendo acertar, vamos dizer assim. O TCM, ele tinha, quando eu cheguei na prefeitura, tinha várias ações que nós tínhamos que dar entrada, executando dívidas junto de ex-gestores, junto ao município. E eu entrei, porque é uma determinação do TCM. Porque senão quem ia ser punido era eu. E eu entrei. No que eu entrei, o que foi que aconteceu? As pessoas não gostaram. Tinha pessoa aqui que era dono de rádio, que devia à prefeitura, no dia que foi executado, ficou com raiva de mim e brigou comigo. Tinha parente de vereador, que quando eu executei, os vereadores ficaram com raiva. Mas ali é uma obrigação, não do Marcos Alberto, é de quem tiver ali, do prefeito, de fazer aquilo. E foi isso que foi... na realidade foi o seguinte: eu quis fazer a coisa correta, e aí eu lhe digo, e o atual prefeito está passando por isso, que você quer fazer, mas a politicagem e certas pessoas que fazem parte da política não deixam a gente fazer. Eu concluo nessa sua colocação, ex-prefeito Marcos Alberto, que você chegou na prefeitura com um grande apelo popular. Tentou fazer uma administração que o povo tivesse menos burocracia, só que se deparou-se com a velha política do ciclo vicioso, certo? E eu lhe pergunto, você teve essa experiência, qual a sua filiação partidária hoje, Marcos? Eu sou membro da Comissão Provisória do PSDB. Isso... que tem como presidente da Comissão Provisória de Nova Russas o Sebastião Mano. Ok. Agora vamos nos encaixar aqui.
é um novo horizonte político? E uma pergunta, que eu quero já você emendar. Quando você fala que com a Cássio não quer muito papo, a hora com a Daniela você foi bem amável. Quer dizer que Nova Russas, a política de Nova Russas, de repente pode ter Marcos Alberto e Daniela junto? Não existe nenhum empecilho entre os dois para se juntar com pensar político? Você é candidato a deputado pelo PSDB? Pode ficar à vontade. Daqui a pouco eu vou lhe dar 10 minutos para você falar do que você quiser. Vai ser 10 minutos você. Rogério, não sou candidato a deputado, não sou candidato, e dentro das suas palavras eu digo o seguinte, como eu falei anteriormente, eu tenho divergências políticas, certo? E até pessoal, eu posso dizer assim, porque eu tenho uma ação de danos morais contra o ex-prefeito Acácio, contra o seu irmão Areton, contra outras pessoas aqui do município de Nova Russas, onde essas pessoas, por ter difamado a minha pessoa, eles estão pagando de uma maneira ou de outra. Nós temos aí um caso de um padre que é afastado da igreja, não sou eu que digo, é um documento que eu tenho, que ele é afastado da igreja, onde ele já começou a ressarcir financeiramente por esses danos que ele fez à minha pessoa, mas eu vejo que a doutora Daniela, ela tem o seu carisma, tem a sua atuação política no município, dentro de uma expectativa que o povo tem dela ser uma grande administradora. Mas com certeza, Rogério, o nosso grupo é um grupo grande, é um grupo que, de um jeito ou de outro, nós vamos participar da vida política de Nova Russas. Não sei se é o Marcos Alberto candidato a prefeito, mas dentro do nosso grupo, nós temos várias pessoas que têm esse pensamento. Aqui eu poderia citar o Zé Alberto, o Nenê Lima, o Chaguinha da farmácia. Mas essas pessoas, elas têm também uma convicção que na política nós temos que somar. Então, se for para somar com a doutora Daniela, só o tempo vai dizer. Daqui a 2 anos, 3 anos, que são as eleições municipais. Então, a porta não fica aberta e nem fechada. Até porque nós vamos para uma eleição de deputado. Mas eu repito o que eu lhe disse. Aprendi com um amigo, ele disse para mim uma vez e eu gravei. Você não faz acordo com o traidor. Você faz acordo com o adversário político. Ok, são 11 horas e 34 minutos. Essa história do traidor e do adversário político eu tô achando engraçado. Vou levar isso aqui já também para minhas missões. Porque eu sou cheio de adversário político, graças a Deus. Porque eu também não gosto muito desse negócio de bajulação, não é comigo não. Graças a Deus. Vai, meus amigos, 11 horas e 34 minutos. Ex-prefeito Marcos Alberto, você é bom de conta? Pode dizer. 11 horas e 44 minutos eu volto. Você tem 10 minutos, certo? É uma liberdade que eu dou a todo entrevistado. Você tem 10 minutos, certo? A palavra agora é com você. Você fica à vontade, certo? Dentro do que nós estamos conversando, a palavra é com você. Quando você voltar, eu vou fazer um pinga-fogo para esquentar as turbinas. E eu vou perguntar, eu vou fazer uma pergunta do Marcos Alberto aqui para estremecer essa mesa. Alguma informação, meu garoto? Tudo tranquilo? Só informar que o site da Poti AM 590 está com centenas de acessos, ou seja, a região inteira está ouvindo o Centro-Oeste Notícias. Rapaz, eu venho a semana que vem de novo para melhorar mais aqui o pisoco, o babaçu e o quiabo. Vai, 11h35, 10 minutos, Marcos Alberto, você comanda. Rogério, nesse tempo que você está me dando aqui, eu gostaria de passar para o povo de Nova Russa e da região o que aconteceu com o Marcos Alberto. Marcos Alberto, ele teve um julgamento pela mídia. Você sabe que a mídia é forte. Ela condena, sentencia já antes da própria justiça. E foi o que aconteceu comigo. Me fizeram acusações, até hoje, Rogério, nenhuma provada. Me fizeram acusações e o povo de Nova Russa sabe disso. Me fizeram acusações que eu não tinha feito a reforma do prédio
da prefeitura. Tá lá a reforma feita. Me fizeram acusações que eu não tinha feito obras, como a recuperação do açude Coan foi feito. Como eu não tinha feito algumas reformas em colégio, todas elas foram feitas. Como eu não tinha feito os bueiros, e todo mundo passa em cima dele, aquele bueiro ali perto do Calbi, aquele bueiro ali quase de frente à casa do ex-prefeito Acácio, como várias outras obras que me acusaram, todas elas, Rogério, foram feitas, executadas, e eu passo para você, Rogério. Eu passo para você laudos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, laudos que comprovam que todas as obras foram executadas, que está aqui passando para você nas suas mãos. Todos esses laudos de 2010. E aí, esse povo não, meus adversários políticos, não satisfeitos, por quê? Porque Marcos Alberto queria fazer uma coisa diferente. Para você ter uma ideia, a reforma que eu fiz no prédio da prefeitura, eu ampliei onde ali parecia um centro administrativo. Onde eu colocava, tirei vários aluguéis da prefeitura para colocar em prédio próprio. E hoje fizeram totalmente o contrário. Estão alugando casas, cara, para alugar, aumentando o custo fixo da prefeitura, onde nós temos ambientes para que caiba aquela secretaria naquela localidade. Mas tudo que fizeram comigo, Deus está do meu lado. E está sendo muito generoso comigo. Uma prova disso é que o meu vice, que participou da tramóia para me derrubar, fez um governo de 2 anos que foi um desastre para Nova Russas. O atual prefeito, que na história de Nova Russas eu não tinha visto ainda tantas denúncias, com forte índice, mas forte mesmo, índice de irregularidade na administração, como essa atual. Tá aí pagando o preço. Tá dizendo que veio para Nova Russa como salvador da pátria e você não vê nada. É a administração, é o prefeito que eu não sei e não vi. Então, essas pessoas, o povo está fazendo a sua análise, a sua comparação. Em plena festa de agosto em Nova Russas, você vai para ali, para a Rua Alípio Gomes à noite, não tem banheiro químico. Não tem uma estrutura para receber a pessoa que vem para a festa, o visitante, por Nova Russense. Isso é uma vergonha. Nós temos que apoiar os momentos festejos de nossa cidade. Então nada disso está sendo feito. E mais, o que eles fizeram comigo, tentaram de todas as maneiras me prejudicar. Me tirar da cena política. Para mim não ser mais candidato. Na eleição passada era processo e mais processo. Era fazendo denúncias na justiça para ver se eu tinha alguma improbidade administrativa. Até hoje, o meu nome é limpo. E vou trabalhar para que sempre ele continue limpo. Porque Nova Russas foi a cidade que me deu a minha esposa, que me deu 2 filhos, que eu aprendi a amá-la e ser a minha terra do coração, já que eu sou filho de Ipu. Mas os meus adversários políticos, os meus inimigos políticos, no momento certo, o povo de Nova Russas vai dar a resposta. E tá dando. Tá dando quando eu passo nas ruas
e sinto o carinho da população. Tá dando, quando eu passo visitando as pessoas, eu sinto que as pessoas têm aquela admiração por mim. Então isso é que gratifica o político. É saber que pelo que eu passei, e tá a prova na audiência da rádio hoje, o Marcos Alberto tem seus amigos e seus amigos fiéis aqui em Nova Russas. Ok, esse prefeito você não usou 10 minutos, rapaz, ainda me deu 3 minutos de lambuja. É porque hoje eu quero lhe pegar e eu quero que você me faça as perguntas. Pronto, você para me pegar, você corre pouco. Como é que você avalia um ponto positivo da gestão Gonçalo Diogo? O ponto positivo, tá difícil. Tá difícil. Por quê, Rogério? Essa administração que não faz nada por Nova Russa, pelo seu povo, ainda fica colocando culpa nos ex-prefeitos. Eu tenho aqui, Rogério, e passo para você o calque da Prefeitura Municipal de Nova Russas, onde ela está totalmente regularizada. Não tem nenhuma pendência. Então o prefeito dizer que não está trazendo recurso porque a administração do ex-prefeito tal tá bloqueando os recursos da prefeitura. Isso é mentira. Isso não existe. Não existe. Eu tenho aqui, vou passar para você, um documento que eles, numa ação que eles fizeram para a justiça, para me prejudicar, eles diziam que não vinha recurso para Nova Russas, que diz aqui na ação, devido à improbidade que norteou a administração do senhor Marcos Alberto, no que se refere à prestação de contas irregular no convênio acima descrito, o município de Nova Russa encontra-se hoje em possibilidade de firmar novos convênios. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui na Casa Civil e peguei uma certidão, onde desmente todo esse povo. Não existe pendência de governo anterior, principalmente do Marcos Alberto. E passo para suas mãos para você examinar depois. Então, esse governo é um governo que, de positivo, vamos dizer assim, ele tem o pagamento do funcionário público, que era um desejo da administração Marcos Alberto, que por ter recebido uma administração com um índice altíssimo de folha de pagamento, eu não tive a condição, nesse período, de fazer o pagamento como eu gostaria, que era todo dia 20 de cada mês. E ele está pagando todo dia 30. Espero que ele continue, porque a situação, segundo o relatório do TCM, ele está com 69,51% de folha de pagamento. Um valor desse, um percentual desse, numa folha de pagamento de uma prefeitura, a prefeitura está liquidada. E nós só temos notícia de mais emprego, é negociação, é vereador botando mais emprego, e aí, com certeza. E aí o mais grave, viu, Rogério? Você, que hoje a dificuldade, você tem que dar emprego ao povo. Tem, mas com responsabilidade. E nessa atual administração, Rogério, e aqui eu faço uma denúncia porque ela já foi feita e já está no TCM com parecer do Ministério Público. Nessa atual administração, tem cunhada do prefeito que mora em Fortaleza com cargo comissionado. Tem várias pessoas que moram em Fortaleza que nós sabemos que não trabalham na prefeitura com cargos comissionados, tirando o lugar de uma pessoa que necessita, lá dos Bálsamos, da Lagoa de São Pedro, do Major Simplício. É isso que nós somos contra na administração e é isso que nós fomos contra e é por isso que nós pagamos um preço caro. Meu amigo Francisco do Tamarino pergunta se para o senhor realizar tantas obras, qual o senhor já colocou aqui, qual eram os deputados que você contava em termos de emenda, ajuda, em termos de deputado, como era a sua relação com os deputados para Nova Russas? Eu tive
tenho e tive o apoio, quando eu estava na prefeitura, do então presidente da Assembleia, Domingos Filho, que hoje é o vice-governador, pessoa que me ajudou muito. Fiz uma parceria em 2009 com o deputado estadual, não, em 2010, com o deputado estadual Vanderlei Pedrosa, que ele mandou os recursos das suas emendas aqui para Nova Russas, e em troca disso, a gente dá um apoio na sua eleição de deputado. E aí eu lhe digo, Rogério, a gente faz cada acordo em política, que foi um dos primeiros a me trair e subir no palanque dos meus adversários, foi esse deputado que eu votei. Mas qual foi o deputado? Vanderlei Pedrosa. Então isso fez com que, e outros deputados que me ajudaram também, já na época eu não tinha deputado federal, só vim ter em 2010 já o Domingos Neto, mas o deputado Domingos Filho, na época presidente da Assembleia, foi quem me ajudou muito aqui em Nova Russa. Um abraço ao povo da Independência, digo agora muito obrigado por vocês, e logo mais eu vou estar em Novo Oriente. Hoje é a inauguração da sede da nova Câmara Municipal de Novo Oriente. Um abraço ao vereador Carlos, o nosso presidente. Se Deus quiser e ele vai querer, eu vou estar por aí, tá bom? Já pedi permissão e tudo. Diga lá, meu garoto. E também o prefeito de Ararendá, mandar um abraço especial, Centro-Oeste Notícias, manda e envia esse abraço especial. Obrigado, meu amigo Aristeu. Eu tô incontábil. Atenda o telefone, por favor. Essas coisas de atender telefone, tu tá beira de jeito, Marcos Alberto? Não, eu atendi. Não. Todo telefone meu, toda hora. Se ele tocar, eu atendo. Depois é que eu vou saber quem é a pessoa. Agora deixa eu lhe fazer outra pergunta. 11h48. Você fez várias colocações aqui e sempre você leva o fato de que tudo que ocorreu foi uma questão de vítima do sistema que você tentou mudar na Nova Russas. Tirar o ciclo vicioso conforme as suas palavras, certo? E nesse sistema de ciclo vicioso, sistema político, qual é a sua relação com o hoje vice-prefeito de Nova Russas, Sérgio Brito? Olha, politicamente... Ele é um adversário ou um traidor? Ele é um adversário político que foi um traidor. Agora tu vai explicar essa matemática aí. Porque, na realidade, quando nós fizemos a nossa composição para ganhar a eleição em 2008, nós fizemos uma composição com o PT, onde nós tínhamos o compromisso de dar 2 secretarias. Nós honramos nosso compromisso, demos 3. Uma na minha cota e mais 2. E daqueles políticos que quanto menos somos, melhor passamos. E tem um detalhe, Rogério, que é bom dizer também. Essa briga todinha começou quando um dia, lá na fazenda de Ogo, onde eu moro, chega 3 vereadores. Sérgio Brito, Raimundo Juvencio e Francisco Tavares, em nome do Adalberto Filho. Que esses 3 vereadores não aceitavam, para ser presidente, assumir em 2009, nenhum dos vereadores novos. Tinha que ser um deles 3. E eu disse para eles, para cada um, eu disse: Sérgio, eu fiz um acordo com o PT e eu vou cumprir. Eu fiz um apoio, Raimundo Juvencio, com o Democrata e eu vou cumprir. Então eu tenho outro compromisso e acordo para presidente da Câmara. Aí vocês não querem que eu cumpra? Naquele momento eu deixei transparecer que o meu candidato não seria nenhum dos 3. Que era e foi a Carla Loyola. Então daí já começou. Eles, como os vereadores experientes, começaram a me boicotar. Só um detalhe, você falou que foi e que é. Não. Escapuliu o que é. O que é? Só apoia a Carla Loyola para presidente da Câmara? Não. Que Novamente? na época ela era a minha candidata e foi a candidata, certo? E foi eleita chapa única. Então, o atual vice-prefeito, até tive agora há pouco, tava tomando ali um suco na panificadora Recanto Doce, ele tava lá, a gente conversa e tudo. Mas foi uma pessoa que nessa
nesse momento difícil que eu passei, talvez foi a pessoa que me traiu mais, porque ele sabe o que eu tinha com ele todo mês. Ele sabe. E você sabe que a gente não pode dizer aqui, principalmente no rádio. Mas ele sabe. E ele sabe que eu não falhei uma vez com ele. E no momento difícil, quando eu estava numa situação difícil, que eu fiz uma ligação para ele, ele usou essa ligação para me prejudicar mais. Então é por isso que eu digo que ele me traiu por causa disso. 11h52. O povo da Nova Russas aceitou o ipuense Marcos Alberto, tanto foi na rua que o consagrou prefeito. Pelas suas palavras, o fato da sua pessoa não ser da cidade de Nova Russas trouxe um determinado constrangimento a uma facção política da cidade, não todos. Foi predominante todas as ações políticas contra a sua pessoa, o senhor não ser da cidade? Os políticos da Nova Russas rejeitaram uma pessoa vir de fora, ganhar uma eleição e tentar mudar um sistema que, segundo as suas palavras, altamente vicioso? Eu acredito que não. Sabe por quê, Rogério? Porque uma grande parte da população de Nova Russas são de pessoas de outras cidades. Principalmente aqui do Tamboril, da Ipueiras, certo? São pessoas que já vieram dessas cidades. Então, para você ter uma ideia, os nossos maiores empresários aqui da cidade são de outras cidades. Nós temos o Chiquinho da Loja, que é da Poranga. Nós temos o Nenê Lima, que é uma das pessoas que tem o maior grupo empresarial, acredito, da região, é de Ipueiras. Nós temos o Luiz Filho, que é da Santa Quitéria. Nós temos o Chaguinha, que faz um trabalho social muito importante em Nova Russas, que com certeza Nova Russas vai saber retribuir esse trabalho que ele faz. Então essas pessoas são de outras cidades. Então não foi o determinante. É tanto que agora em 2012 eles não usaram a palavra forasteiro, mas em 2008 eles usaram. E mesmo assim, eu tinha trabalhos e tenho trabalhos aqui em Nova Russa. Então com isso fez com que eles tirassem essa palavra de forasteiro. O que você faria de novo? Rapaz, eu passei por tudo, mas isso aqui eu vou fazer de novo. Ganhar a eleição do Acácio, do Gonçalo Diogo e do Paulo Evangelista. E se no palanque você estiver ao lado da Daniele e quando você olhar para trás... Falei Acácio, Gonçalo Diogo e Paulo Evangelista. Não, eu falo assim do Acácio e da Daniela, que todo mundo sabe que o Acácio é o grande guru político da Daniela. Aí eu quero saber se dá para juntar todo mundo no palanque só e ganhar a eleição. Olha, Rogério, junta esse hino aí que é bonito. Não é bonito esse hino. É bonito. Nós temos uma coisa em comum ou não? Rapaz, nós temos uma coisa em comum, eu e o Marcos Alberto, rapaz, não acredito. Olha, o que eu quero dizer é assim, certo? Esse negócio, até veio uma eleição de governador aí, e na eleição de 2010 para governo, o Acácio votou no Cid, pelo menos dizia, é do partido dele, o PSB. O Gonçalo Diogo votava no Cid, eu votava no Cid, o Sérgio Brito votava no Cid, e o Cid perdeu a eleição aqui por Lúcio Alcântara, que ninguém votava nele. Então, o povo não é besta. No dia que tiver essas pessoas que você citou aí no mesmo palanque, com certeza o povo vai estar no palanque do outro lado. Um ouvinte está me perguntando aqui, certo? É o seguinte, você citou, só esclarecer o professor Tim, porque tudo bem, quando eu perguntei sobre a avaliação do Gonçalo Diogo, se ele era candidato, as perguntas do professor Tim, ele botou aqui no papel, certo? E ele já fez a avaliação e já disse que não é candidato. Bom, se esse grupo de políticos citado por sua pessoa são os traidores, você não junta no palanque de traidor. Quem seria, então, num futuro pensar político, as pessoas que você levaria para o seu palanque? Seria uma renovação total e não cairia de novo na mesma perseguição? O tempo está curto. Você se acha hoje uma pessoa vítima
Ou você acha que foi o seu pensar diferente que fez você passar por tudo isso? Foi uma espécie de uma aprovação na sua vida pública? Me considero uma vítima dos políticos que não gostam, dos políticos que não querem ver o progresso de Nova Russa. Marcos Alberto é um político honesto? Com certeza. Sério? Sério. Capaz de combater algum mal contra Nova Russas? Com certeza. E qual é o mal da política de Nova Russas? É esse vício do toma lá da cá. O vereador só apoia o prefeito se tiver o dele por fora. E isso eu quis acabar e aconteceu o que aconteceu. Isso ele acabou. Com certeza. São 11 horas e 56 minutos. Mas eu acredito na renovação dos políticos, de vereadores, de prefeitos. E é por isso, quando eu digo que não sou candidato a deputado, eu posso amanhã ser candidato? Posso. Porque você sabe que a política ela é dinâmica. 2016? Não, já tem um ano no próximo ano, né? Então, ele correu. Então, e o político nunca diz antes da hora que é candidato. Mas essa frase é famosa, pode completar ela. Antes da hora não é hora. Só quando chegar a hora, essa é famosa. Antes de mais nada, de passar o último minuto pro Marcos Alberto, o Centro-Oeste Notícia vai encaminhar segunda-feira o convite ao prefeito Gonçalo Diogo. O próximo a ser convidado aqui é o prefeito Gonçalo Diogo. Se ele vai aceitar, eu não sei, mas a Mesa da Verdade irá convidá-lo. O próximo oficialmente convidado a darmos essa entrevista, esse conhecimento político, é o prefeito Gonçalo Diogo. Eu espero que ele aceite. Eu me lembro de uma frase dele na campanha, disse que não estava preparado. Agora já passou a campanha, 8 meses de prefeito, já está preparado. 1 minuto, fica à vontade. Rogério, gostaria de agradecer ao espaço, gostaria de agradecer à direção, a todas as pessoas daqui do Centro-Oeste Notícias, dizer que estarei sempre à disposição para qualquer entrevista, esclarecimentos, principalmente da política e do acontecido com Marcos Alberto. Dizer ao povo de Nova Russas que Marcos Alberto foi uma vítima das pessoas que eu já citei, mas que o Marcos Alberto, todas elas já estão perdoadas. E quando eu digo perdoada, é perdoada de coração. Não politicamente. Politicamente, eu tenho esse desejo de pegar eles e dar nas urnas. Mas dizer também que a política, por ser dinâmica, amanhã eu posso estar fazendo um acordo político com essas pessoas. Mas sempre levando em conta que eu faço acordo político com adversário político e não com traidor. Porque em toda a sua vida, você tem que evitar fazer com que você esteja perto de pessoas da sua confiança. E é essa a maneira de Marcos Alberto trabalhar e fazer a política. E esse foi o Centro-Oeste Notícia de hoje. Espero ter contribuído, mais uma vez, para o engrandecimento político da cidade de Nova Russa. Você que pensava que a gente ia aqui combater a justiça, não. Aqui é política, aqui é um programa político. Missa para o padre, leis para os juristas. E a política é com Rogério Palhano. Se Deus quiser, vamos entrevistar o prefeito Gonçalo Diogo. Até o próximo sábado, onde eu vou fazer um relato, um resumo dessa entrevista. Você, Nova Russense, muito obrigado. Obrigado, Rádio Poti. E até sábado, se Deus quiser, mais uma vez. Porque aqui é a verdade. Doa a quem doer.